paz do Senhor a todos. Gostaria de trazer reflexões a respeito do tema escatologia bíblica. Então, você que tem interesse nessa área, apesar de eu não planejar aqui fazer uma exposição exaustiva, né? Até porque pretendo que esse vídeo ele seja curto, mas fique ligado, né? E nós vamos trazer algumas informações para a nossa meditação e enriquecimento, né, espiritual das nossas vidas. Gostaria de trazer uma sequência cronológica, né? E como nós estamos vivendo momentos complicados, né, na história mundial, no contexto global das nossas vidas, né? Acredito que torna-se bem claro, até mesmo para aqueles que não têm uma vida, digamos assim, um aspecto religioso, né? Muito próximo das questões religiosas, pessoas que se dizem ateias, até mesmo essas pessoas conseguem vislumbrar, através dos acontecimentos que têm ocorrido ultimamente, que nós estamos vivendo momentos que nunca se viram antes, né? Iguais, parecidos, similares. Nunca se viu algo parecido. A palavra do Senhor, ela fala que nos últimos dias haveriam acontecimentos que sinalizariam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e que não seriam capazes de identificar e indicar uma data precisa para nós, pois esse não é o propósito do Senhor Jesus na sua palavra. Mas o Senhor Jesus, ele nos pretendia deixar alertas e vigilantes, de sobreaviso, nos avisar antes que essas coisas acontecessem, para que nós soubéssemos ter uma estimativa de quando esses eventos eles estivessem perto de acontecer. E esses sinais são justamente a fome, as guerras, os desequilíbrios da natureza, né? O esfriamento do amor, a apostasia da fé, né? Da palavra de Deus, o surgimento de pessoas que enganam, falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinadores, pessoas que desvirtuariam a palavra do Senhor, a palavra bíblica verdadeira e profética. E muitas vezes as pessoas podem dizer: essas coisas de escatologia, do derramamento da ira de Deus sobre a terra, tudo isso vem sido dito, vem sido pregado há muito tempo e nada disso aconteceu até hoje. Por que eu deveria acreditar nisso? Mas a própria palavra do Senhor diz que o Senhor ele não demora. Nós não podemos ter a promessa dele como se fosse tardia, porque essa demora, aparente demora, né, que nós vemos como demora, na verdade simboliza, ela representa o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós visualizamos as coisas como seres finitos que nós somos. Nossa vida aqui na Terra é uma passagem muito curta. A Bíblia diz que é como a flor da erva, que a flor ela vem, ela nasce e muito rapidamente murcha e já não deixa mais sinal nenhum de sua existência. E já que nós somos finitos, nós vemos as coisas com a necessidade de que tudo seja muito rápido. Nós somos muito imediatistas como seres humanos. Mas Deus diz que Ele não está tardando. Ele nos está, pelo contrário, dando oportunidade para que nós retornemos para Ele. Dando tempo para que a gente possa refletir e voltar o nosso olhar para as coisas do alto. Tirar o nosso olhar das coisas daqui. E aí eu queria puxar para uma simbologia que vem me despertando reflexões na minha mente, que é justamente quando nós temos aquele aplicativo do Google Maps, onde nós traçamos rotas para seguirmos, e aí nós dizemos e a vozinha ela nos indica para onde nós devemos ir, né? E às vezes nós acabamos nos desviando e errando o caminho. E aí aquele aplicativo ele vai e recalcula toda a rota. E aí eu estive pensando, muitas vezes na nossa vida espiritual, nós precisamos fazer um recalcular as nossas rotas, recalcular a nossa rota e voltar para o caminho correto. Recalcular, voltar o nosso olhar para o caminho correto.
Muitas vezes nós olhamos demais para as coisas desse mundo e acabamos tirando o nosso olhar, desviando a nossa rota para caminhos que não agradam a Deus e que nos farão cair em perdição e perder as grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E aí o Senhor, Ele nos chama de volta, porque o Senhor é muito misericordioso e não quer que nós nos percamos. Aí Ele diz assim: ei filho, olha para cá, eu quero que você siga por aqui, aqui é melhor. Aqui você vai receber minha bênção, aqui você vai estar na minha presença, aqui você recebe meu auxílio, aqui você recebe minha força, aqui você recebe minha provisão. Ali não, aquele caminho ali pode parecer aos seus olhos bom, mas no final são caminhos de morte que conduz você só para o que é ruim. E os planos que eu tenho para você são planos de bênção e não de maldição. São planos para fazer com que sua vida tenha coisas boas e não ruins. E aí, o Senhor, Ele projetou para nós um dia muito maravilhoso para a sua igreja, que é o dia do arrebatamento da igreja. E Ele disse que todos esses sinais que eu falei para vocês, destruição na natureza, fome, falta de amor, guerras, apostasia, tribulações, tudo isso, quando essas coisas, elas sempre, na verdade, existiram no mundo, né? Desde muito tempo nós ouvimos que elas existem, mas a palavra do Senhor, Jesus, Ele nos disse que é como quando a mulher ela está para dar à luz a um filho. E as dores de parto, inicialmente, elas são não tão altas, não tão grandes, e também tem um distanciamento entre si muito temporal, maior. E aí, à medida que o nascimento, a hora do nascimento vai se aproximando, essas dores vão se tornando mais intensas e também mais frequentes, a frequência aumenta. E é o que nós temos visto. Esses sinais, eles acontecem com muito mais frequência e com muito mais intensidade hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos, sim, caracterizar os nossos dias como os dias do fim. Sim, os últimos tempos. E a Bíblia diz que, diante de todos esses acontecimentos, em um certo momento que o Senhor Jesus ele preparou, Ele vai vir, descer nos ares, nos céus. E vai ser algo que não vai ser visto por todas as pessoas, mas só pela igreja do Senhor. As outras pessoas vão notar quando os crentes em Cristo eles forem arrebatados, porque vão notar a sua falta. Mas eles não verão o momento em que nós, a igreja do Senhor, pela misericórdia de Deus, vamos subir aos ares para encontrar com Ele. E aí, o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela tem uma origem em uma palavra grega, que é harpazo, que significa retirada brusca. Então, vai ser um momento muito rápido, repentino, muito rápido, inesperado. É claro, a igreja ela precisa estar preparada para qualquer momento isso acontecer. A qualquer momento, quando o Senhor ele vier, a igreja precisa estar preparada para isso. Porque será algo muito maravilhoso e rápido. Um abrir e fechar de olhos. Um evento sobrenatural em que Jesus Cristo ele vai influenciar no curso natural da história humana. E Ele vai ali retirar a sua igreja da terra. E essa igreja ela vai ter o corpo transformado. Quem estiver vivo, a Bíblia diz que o corpo dessas pessoas, da igreja do Senhor, será transformado à semelhança do corpo de Cristo, depois que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, o seu corpo já era um corpo glorificado, um corpo diferente, espiritual, mas capaz de coisas tremendas. E a Bíblia diz que nós também teremos, se confiarmos em Cristo, na sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, mas se continuarmos firmes nos propósitos do Senhor, nesse dia teremos nosso corpo transformado e, por causa disso, será capaz de transpor todas as barreiras do universo para chegar lá no lugar onde o Senhor Deus ele habita, no lugar santo, onde o Senhor tem preparado as suas mansões celestiais, onde o Senhor tem preparado coisas que a mente humana nunca imaginou, que o ouvido humano nunca ouviu, que nunca chegou à nossa mente, que nós não fomos capazes de experimentar nunca até hoje. E a Bíblia diz que esse momento ele acontecerá quando menos se espera. A Bíblia diz
que nós devemos estar atentos, que nós devemos olhar, vigiar e orar, para que não sejamos pegos de surpresa, como quando um ladrão ele vem roubar uma casa no meio da noite e ele não dá avisos prévios. Ele chega no momento em que o dono da casa ele não está esperando. A Bíblia diz que será semelhante a isso. E a última trombeta, ela soará avisando que chegou o noivo da igreja. Jesus Cristo, na Bíblia, ele também se apresenta como noivo. E a igreja do Senhor, ele apresenta como sua noiva. E a Bíblia diz que Jesus ele foi preparar tudo, foi para a casa do Pai, e que no momento certo ele vai vir buscar a sua noiva que está aqui, que ele deixou aqui. E aí, depois que a noiva subir ao seu encontro, eles serão um só. Nós teremos a mente de Cristo, finalmente. E logo após isso, nós veremos que vai ser estabelecido o tribunal de Cristo, onde os crentes eles vão receber os galardões por todas as boas obras que fizeram mediante Jesus Cristo, depois que eles creram, depois que eles trabalharam para Cristo aqui na terra. Tudo isso será avaliado pelo Senhor e será recompensado naquele grande dia. E aí, a trombeta ela vai avisar quando o Senhor ele vier nos procurar e nos tomar para si. E essa é a esperança de todo crente. Nós não podemos, meus irmãos, mesmo com todo o apelo desse mundo, para que nós tenhamos nossa mente fixa nas conquistas terrenas, em procurar boas condições aqui na terra para nós. Todas essas coisas elas não podem se comparar com tudo que o Senhor ele tem preparado para nós nos céus. E quando nós focamos nisso, é que nós conseguimos viver aqui na terra da maneira que satisfaz a Deus, pois estaremos cumprindo com o propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós vivemos. Porque a Bíblia diz que tudo é para o Senhor, é por causa do Senhor e é para Ele, tudo é dele, tudo pertence a Ele, é por Ele, é para Ele. Nós também somos assim. E a chegada do noivo ela será repentina e finalmente a morte ela será destruída e aniquilada, pois não morreremos mais. Naquele dia, aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados pelo Senhor. E aqueles que já tiveram morrido, mas crendo em Cristo, confiando no Senhor, fiéis a Ele, com a esperança no retorno do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o corpo deles será ressuscitado de maneira maravilhosa. E também terão corpos transformados como os nossos, e subiremos juntamente para o encontro de Deus, para o encontro de Jesus. E Jesus certamente virá, não é porque muitos dizem que está tardando. Na Bíblia Sagrada, nós vemos que ela se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. E é interessante que entre esses dois testamentos existe um tempo em que não houve uma manifestação mais da palavra do Senhor naquela época. Estima-se que ocorreram 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo. E nem por isso o Senhor ele tinha fechado os olhos para o seu povo. Nem por isso o Senhor deixou de agir na vida dos seres humanos. Não. É porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí existe um grande chamado para nós de permanecermos fiéis, mesmo diante do apelo forte desse mundo, para que nós desfrutemos hoje as coisas que o mundo tem a oferecer. Pode ter um discurso no mundo dizendo que devemos aproveitar o hoje porque nós não sabemos do amanhã, mas acontece que o amanhã ele reserva para nós a eternidade. A vida aqui é só uma pequena fração de toda a vida que nós temos, que o ser humano tem. Porque a alma do ser humano ela é eterna, ela não morre, ela não perece. A Bíblia diz que a alma ela continua, mesmo depois da morte física do nosso corpo, que voltará para o pó da terra. Mas a nossa alma, ela volta para Deus que o criou. E aí haverá dois destinos. Ou a distância de Deus, o distanciamento de Deus eternamente para aqueles que nunca buscaram estar perto dele, com as consequências que isso vai trazer, que é do derramamento da ira do Senhor,
que é da retribuição também pelas obras, porque tanto aqueles que creem no Senhor quanto os que não creem vão ser recompensados por suas obras. Aqueles que não quiseram saber de Cristo, que só praticaram obras ruins, obras que não se baseavam na fé no Senhor Jesus Cristo, também vão ser recompensados com a destruição eterna, com fogo eterno, com o inferno, um lugar de sofrimento. Mas aqueles que procuraram servir ao Senhor, que conseguiram resistir às tentações desse mundo, que tiveram foco nas coisas celestes, naquilo que mais importa, também serão recompensados de uma maneira maravilhosa com tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tem preparado. Então, se você quer desfrutar dessas bênçãos, se você quer ser levado por Jesus Cristo junto para o arrebatamento da igreja, se você quer viver uma vida santa, com o foco em seguir e servir ao Senhor Jesus até que Ele venha, então as portas estão abertas. O Senhor Jesus ele está de braços abertos para você. Só basta que você aceite o Senhor Jesus como seu Senhor, que você confie nele como um salvador da sua vida, que Ele pode perdoar os seus pecados, te liberar do jugo do pecado, da destruição, da dor. E que confia nele como Senhor, então você receberá a vida eterna. E se você perseverar nesse grande dia, você vai ser arrebatado também, juntamente com toda a igreja do Senhor, para uma vida eterna, perto de Deus, junto a Cristo, desfrutando das ricas e grandiosas bênçãos que Ele tem reservado para todos nós. Em nome de Jesus, amém.